Mamá, seja bem-vinda, que honra tê-la aqui. Este coração, I love you, I love you, I love you. Como eu dizia, vamos falar sobre o tema A União de Propósitos. E vamos nos inspirar em Ruth e Noemi. Por favor, se você puder, abra aí a sua Bíblia ou leia comigo ou preste atenção à leitura. Eu vou seguir aqui a leitura. Livro de Ruth, no seu capítulo 1, seu verso 15 a 17. Eu vou rápido fazer a leitura. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Aleluias. Palavra do Senhor. Reaja aí com emoji. Vamos aplaudir o poder da palavra. Vamos aplaudir a palavra que acabamos de ler. Como eu disse, nós hoje vamos nos inspirar em Ruth e Noemi. Uma história de fidelidade, de lealdade, de honra, de submissão e não só. Uma linda história que fala ao coração de cada um de nós, até mesmo nos nossos dias, cada uma de nós, até mesmo nos nossos dias atuais. Uau, irmã Teresa está a obedecer, está a aplaudir o Senhor. Pronto. Noemi, ela foi fiel. Eu acredito que parte das guerreiras que estão aqui presentes devam conhecer a história de Ruth e Noemi. Mas em todo caso eu vou rapidamente fazer uma ilustração, né, sobre elas. Noemi era a sogra de Ruth. Noemi era judia, né? Noemi era judia. Se vocês pararem de ouvir, por favor, avisem-me que estou a usar Bluetooth. Noemi era judia e o povo de Israel passou por uma severa fome que levou com que o esposo de Noemi tomasse a decisão de imigrarem para uma outra nação a fim de fugirem da fome, da seca, da crise. E eles escolheram... agora me perdi. Como é que se chama a nação de Noemi? God, espera. Moab, boas. Então eles fugiram para Moab. Estamos a ouvir bem, boas. Fugiram para Moab e em Moab Noemi tinha 2 filhos já desde Jerusalém, e esses 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas, que foi Ruth e Orfa. Mas eles ficaram 10 anos em Moab, mas no decorrer desses 10 anos, Noemi infelizmente perdeu os 2 filhos, fazendo de Ruth e Orfa viúvas. Após ter acontecido isso, primeiramente, antes de perder os filhos, ela perdeu o esposo. Em seguida, perdeu os dois filhos. E depois desse tempo, Noemi ouviu que a fome havia passado e que Jerusalém estava novamente a prosperar. E diante da situação que ela se encontrava, ela decidiu voltar para suas origens, para Jerusalém. E nesse processo é que entra o nosso tema, a união de propósitos. Por quê? Porque diante disso foi o que nós acabamos, a leitura que nós fizemos aqui, era um momento de despedida de Noemi com as suas 2 noras. Noemi achou, por uma questão de amor, por uma questão de empatia, não ir para Jerusalém com as 2 noras. Primeiro, não é a nação delas, não é o costume delas. E segundo, elas eram muito jovens. Elas estavam viúvas, certamente queriam refazer a sua vida, o que é justo. Mas Ruth, como vocês acabaram de ouvir aqui a leitura bíblica, Ruth insistiu com a sogra que deve ir com ela. Mas Orfa, que é a outra nora, deu um beijinho, a sogra respeitou, insistiu primeiramente, mas
com a insistência também da sogra de que elas deviam fazer suas vidas e permanecer em suas terras natal, em sua terra natal, ela deu um beijinho à sua sogra e foi-se embora. Mas Ruth permaneceu. Acredito que já conseguem apanhar a fita, ou seja, daqui que queremos falar nessa noite, com essa pequena ilustração de quem é Ruth, de quem é Noemi, que eu acabei de fazer. Pronto, agora seguimos a nossa mensagem. Noemi, ela foi tão fiel ao Deus dela, ao Deus de Israel, ao Deus único, ao Deus criador, ao Deus soberano. Ela habitou 10 anos, como eu disse há pouco tempo aqui na introdução, ela habitou 10 anos em Moab, mas mesmo assim ela não se deixou corromper, ela não deixou seu coração corromper, não se deixou não se deixou levar, ministrar pelos deuses moabitas. Foram durante 10 anos. E eu atrevo-me a dizer, bem-vinda, irmã Tunísia, atrevo-me em dizer que o exemplo de fidelidade, o exemplo de lealdade que Noemi apresentou para suas noras, estando numa terra estrangeira, teve um impacto direto sobre Ruth. Afetou a Ruth. O exemplo de Noemi, a caminhada de Noemi fora de suas terras, mesmo depois de ter perdido o seu esposo, os seus filhos, Ruth não ouviu da sogra a amaldiçoar a Deus, a falar mal do seu Deus, a deixar de seguir o seu Deus, a abrir mão de suas origens. Então eu posso atrevo-me em dizer que isso ministrou, isso impactou a Ruth, essa fidelidade, essa lealdade que a sogra dela apresentou ao seu Deus. E o texto mostra-nos claramente que sobre a lealdade de Ruth para com Noemi. Pastora, o que é que isso tem a ver com o nosso tema, a união de propósitos? Tem tudo a ver. Eu vou repetir, tem tudo, absolutamente tudo a ver. Por quê? Porque a fidelidade, a lealdade chama a atenção de Deus. E nós vimos claramente que é percebível que Deus viu a lealdade e a disponibilidade do coração de Ruth. Deus viu em Ruth um coração disponível para o propósito. Deus viu em Ruth um coração que, quando abraça a causa, não abre mão. Deus viu em Ruth um coração propício, um coração leal, um coração que, se ele confiasse uma causa maior, ainda que ela não entendesse o que estava por detrás disso, ela ia permanecer fiel. Deus viu lealdade no coração de Ruth. E a Bíblia aqui vai dizer, no livro de Lucas 9, no seu capítulo 62, que ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Uau! E Deus viu isso em Ruth plenamente. Ruth abriu mão de suas origens, abriu mão de sua família, abriu mão dos seus deuses e seguiu uma sogra para para origens que ela desconhecia, para povo que ela desconhecia, sem nem saber o que lhe esperava. Ela simplesmente abraçou. O que é isso senão lealdade? O que é isso senão fidelidade? Como Deus não confiar um coração com tamanha disponibilidade? E nós, infelizmente, nos nossos dias temos visto, não me cumprimentou, vou sair da igreja. Não fui escalada, vou sair da igreja. Com muita facilidade nós temos aberto mão das coisas. Está a apertar dentro de casa, está a apertar no relacionamento com o esposo, vou abrir mão. Não, Deus espera um coração que persevera. Deus espera um coração que aguenta o processo. Porque não basta querer ter um propósito, é preciso saber que para alcançar o propósito ou para viver o propósito, todos nós passamos por um período de processo. Aleluias. Não, está apertado, não vou deixar. Está apertado, não vou abrir mão. Com muita facilidade nós abrimos mão. Mas eu quero te dizer nessa noite, guerreira, quem para ao meio do caminho não chega a lado nenhum. E hoje o meu pai espiritual falou uma frase que eu quero partilhar aqui com vocês. Quem não fica até o final não tem nada para contar.
Uau, isso é muito forte. E eu quero partilhar uma outra frase com vocês. Deus não se agrada de quem fica pelo caminho. Nós vimos aqui claramente que órfão foi mencionada. Se você for ler com calma, depois dessa live, você for ler com calma a história de Ruth até o final, são poucos capítulos, são, se não estou em erro, entre 4 ou 5 capítulos. Se você for ler com calma, você vai perceber que a última vez que órfão foi mencionada, que é a outra nora de Noemi, a última vez que ela foi mencionada foi quando, na insistência de Ruth, Noemi respondeu a Ruth, eis que a tua cunhada voltou, nem nome foi mencionado, foi já chamada de cunhada, eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu também, pois, a tua cunhada. Foi a última vez que ela foi mencionada. E nós estamos a ler o capítulo 1. E tem 5 ou 4 capítulos, se não estou em erro. Ela nunca mais foi mencionada. Por quê? Porque quem não fica até o final não tem nada para contar. Não há nada para ser dito ao seu respeito. O modo como Orfa reagiu apagou completamente o nome dela da história. Não é mencionada, não é citada, não inspirou, não revolucionou, não transformou. É completamente apagada. Orfa foi apagada da história. É assim que acontece quando nós não chegamos até o final. É dessa forma que nós somos vistas quando nós paramos a meio do caminho. Mas, pastora, afinal, o que é propósito? Queridas guerreiras, propósito e guerreiros que estão aqui, propósito é a missão proposta, é a missão que nos é feita por Deus, ou seja, é a missão proposta por Deus a todo homem aqui na terra. E como nós estamos a falar sobre a união do propósito, eu também quero trazer aqui qual é a origem de união. A palavra união, ela é derivada do latim. E a união significa, em latim ela é unios e onis, que significa a ação de unir. Uau! E o que nos lembra claramente dessas duas guerreiras a qual nós falamos, Ruth e Noemi. Ruth escolheu e decidiu unir-se a Noemi. Ruth escolheu e decidiu abraçar a dor de Noemi, partilhar a dor de Noemi. Ela posicionou-se como aquela que perdeu não só o marido, mas como perdeu o sogro, seu pai. Porque é assim como elas chamavam o sogro de pai e a sogra de mãe. Ela uniu-se a Noemi. Sem nem perceber para onde estava a ser dirigida, sem nem perceber para onde iria, tal como ela disse, aonde tu te deitas, eu me deitarei. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu morres, eu morrerei. Ela abraçou a causa sem nem sequer perceber o que lhe esperava lá na frente. Mas, pastora, e qual é a importância da união de propósitos? Uau, já que estamos a falar da união de propósito, deve haver algum mistério por detrás disso. Deve haver alguma importância, algo maior por detrás disso. Qual é a importância? Quem aí do outro lado já ouviu falar sobre essas seguintes frases: a união faz a força. Eu tenho dito no nosso grupo, no WhatsApp, Mulher Inspiradora, tenho dito que juntas somamos mais, juntas somamos muito mais. Então é exatamente essa a importância da união de propósito, aonde um faz, não é? Os resultados são totalmente diferentes quando forem 2 a fazer. Aonde uma está a reagir, o resultado é totalmente diferente se 2 forem reagir. A Bíblia em Mateus 18, 19, ela vai falar sobre a união da fé, a oração de união de fé. Se 2 dentre vós pedirem sobre qualquer coisa em meu nome, o meu Pai que está nos céus responderá. Então há uma ação, há uma velocidade, há uma explosão quando são 2, quando são 2 unidas, quando há uma união, qualquer que seja o propósito. E por mais que nós escolhemos, não sei se português existe, escolhemos, se não existe, a minha mãe depois vai me ralhar, que nós escolhemos sozinhos os nossos caminhos, o nosso trajeto, o nosso processo,
não exatamente, a nossa caminhada, boas. Escolhamos a nossa caminhada, construamos a nossa vida com o fundamento das nossas próprias escolhas ou das nossas escolhas individuais. Nós somos seres gregários. E em algum momento nós vamos necessitar da ajuda do outro. Em algum momento nós vamos precisar da ajuda de outrem. Às vezes temos a tendência de pensar que conseguimos. Existe correto. Às vezes temos a tendência de pensar que nós que sozinhos conseguimos levar a carga, que sozinhas conseguimos levar o peso. Mas acredite, juntas somamos mais. E foi exatamente isso que aconteceu com essas duas guerreiras. O que aparentemente parecia ser uma família comum, uma família que passou pela uma prematura dor, por perdas seguidas, perdeu o marido, perdeu filhos, era na verdade uma união de propósito maior. Havia um propósito maior por detrás de tudo isso. A dor de Noemi, a dor de Ruth, ela se fez necessária para um bem maior, para um propósito maior, para um propósito que elas não tinham noção. Uau! Por quê, pastora? Porque da linhagem desse grande propósito, da linhagem dessa união do propósito, veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. Como, pastora? Mas então, Maria não concebeu de forma não humana? Como é que Jesus foi parar nessa união do propósito? Pois bem, quem conhece a prostituta, que eu prefiro dizer a restaurada Raabe. Pois bem, Raabe, quando restaurada, quando abraçou a fé do Deus único, ela casou-se com um soldado que era de confiança de Josué. Ela casou-se com Salmo. Salmo e Raabe geraram Boaz. Boaz, que veio a ser o marido de Ruth, dessa grande guerreira que nós estamos aqui a falar nessa noite. Boaz veio a ser o esposo de Ruth. E Boaz e Ruth tiveram o Obed. Obed, por sua vez, teve Jessé. E Jessé é o pai de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Pastora, prova-me isso. Então, pois bem, em Isaías 11... no seu verso 1 a 2, a Bíblia vai dizer: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahweh, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. E nós sabemos claramente que Jesus, quando foi batizado, a Bíblia diz que dos céus desceu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Aleluias. E tenho novamente aqui para provar isso em Apocalipse 5:5. A Bíblia vai dizer: então um dos anciãos consolou-me, confirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nós sabemos quem é o leão da tribo de Judá. Nós sabemos que Jesus é mencionado, é chamado como o leão da tribo de Judá. Aleluias. A raiz de Davi. Quem é Davi? Davi, como eu expliquei, é da linhagem de Ruth. E Apocalipse 22, mais acima, também vai dizer a mesma coisa. Eu, Jesus falando, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vós. Enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Uau! Por favor, se você tiver uma agenda, anota aí. Toda união de pessoas é, na verdade, a união de propósitos. Toda união de pessoas é, na verdade, o nascimento de algum propósito de Deus. Você deve conhecer aquela velha frase: Deus une propósito e não pessoas. Ou seja,
Por trás de toda a união de pessoas está um propósito de Deus disfarçado. Por trás de toda a união de pessoas está um propósito disfarçado. Por trás de toda a dor, por trás de toda a habilidade, por trás de toda a excelência está um propósito disfarçado. O que é que acontece? Nós precisamos de parar de normalizar tudo. Nós os homens, nós os seres humanos temos a mania de normalizar absolutamente tudo, dando o nome do acaso. Aconteceu por acaso, veio por acaso. Não. Em Deus não existem acasos. Há quem diz na gíria, existem deuscidência. Mas em Deus não existem acasos, nem mesmo coincidências. Existem deuscidências, segundo como a gíria tem pronunciado. O nosso Deus não desperdiça absolutamente nada. As pessoas colocam a dor num pedestal, que elas costumam dizer assim, mas pastora, que propósito pode haver por detrás de uma dor? Uau! Por amor de Deus, olha o propósito que Ruth e Noemi geraram. O propósito que elas abraçaram mesmo sem perceber, mas havia muita dor. A dor se fez necessária para esse propósito. Se você puder, anota aí novamente. Propósito não é sobre facilidade. Propósito é sobre uma escolha. Propósito é sobre uma decisão. E vocês viram o que Ruth disse à sua sogra? Eu, parafraseando, colocando também a minha parte, eu posso imaginar que ela dizia assim: eu ainda não sei o que é, mas há algo que me liga a essa mulher. Há algo que me impulsiona em segui-la. Eu sinto que há algo que me une a ela. E por isso é que Ruth disse: não me suplicas para te deixar ou para deixar de te seguir, pois onde tu fores eu irei. Foi uma decisão. Aí uma decisão, foi aí uma escolha. Ela tomou uma decisão sem saber onde estava a ir. Ela abraçou uma causa sem saber aonde levaria, aonde essa causa daria. Infelizmente, as pessoas tendem a pensar que propósito trata-se de algo novo. Propósito trata-se de uma nova posição. Propósito trata-se de algo, de um acontecimento novo. Não. Não e não. Propósito, chamado, é dominar onde você está. Propósito, chamado, é dominar onde você foi colocada. É sobre conquistar um território, não é sobre conquistar um território novo, mas conquistar o seu território. Chamado propósito é sobre começar aonde você está. Não é algo que vai surgir novo, porque ele já existe. Não é algo novo que te vai surgir, é algo que você já tem vivido, você só precisa despertar para ele. Aleluias. Muitos querem liderar sobre uma posição, outros querem liderar sobre títulos. Só estão a atrasar seus propósitos. Porque o verdadeiro propósito, a verdadeira semente de Deus, ela começa por liderar sem posição para chegarmos a uma posição. Eu falei algo poderoso e eu quero repetir. A semente de Deus, o propósito que nasce no coração de Deus, ele começa por liderar sem posição para chegarmos a uma posição. Esse é o propósito de Deus. Não espera por algo novo, algo que vai surgir, que vai dizer, que tu vais dizer, uau, na verdade você já está a viver o teu propósito, você só precisa despertar para ele. Você só precisa percebê-lo, discerni-lo, porque ele já está aí dentro de você. Não é nada novo que vai surgir, não é algo novo que te vai alcançar. Ele já existe, ele está aí. E o real exemplo disso é José. Imagina se José esperasse por algo grande, por algo que aconteceu de repente, por algo que surgiu de repente. Nós sabemos que a trajetória de José não foi nada que começou por títulos, não foi nada que começou por uma posição maior.
Não é mesmo? José foi comprado por Potifar, começou como escravo na casa de Potifar, posteriormente, por conta da excelência e da graça que ele carregava, José foi, vou dizer, promovido por mordomo na casa de Potifar. Mas como nós sabemos que todo o propósito tem um processo, e infelizmente só não gostamos de abraçar o processo, porque o processo está carregado de dores e não só de alegrias. Então, José, movido, mergulhado no processo, José foi parar na cadeia. Uau! Nos nossos dias nós chamaríamos de retrocesso, mas não, fazia parte do processo. E ele já estava a viver o propósito dele. Porque toda essa trajetória de José foi sobre governo, foi sobre liderança, foi sobre gestão. Em sítios não bons, em sítios bons, em sítios menos bons, mas ele estava a viver o propósito dele. E posteriormente, da cadeia, José foi parar ao palácio como governador. Ou seja, ele começou a viver o propósito dele, desde o momento que foi escravo de Potifar. Desde o momento que fez a gestão da casa de Potifar. Porque a Bíblia vai dizer que havia um espírito de excelência em José. Todo local que ele entrava florescia, frutificava, avançava. Tudo que ele pegava, ele fazia com excelência, ele abraçava com excelência. E nós estamos a falar de um homem que viveu de dor sobre dor. Foi arrancado dos braços do seu pai, injustamente vendido como escravo quando era um filho de rico. Nós sabemos que Jacó era rico, era um homem bem sucedido. Mas José podia ter pensado que não, há um propósito por detrás disso tudo. Alguma coisa Deus quer fazer e será grande. É como nós fazemos no dia de hoje, né? Alguma coisa por detrás há um propósito por detrás disso. Algo que Deus quer fazer e é grande. Acorda, mulher. Isso que você já está a viver é Deus que já está a fazer. Isso que você está a viver é o teu propósito que já está a despertar, está a chamar por ti. Aleluias. E ele foi promovido finalmente como governador do Egito, mas na verdade ele já governava, ele já geria, ele fez a gestão, ele governou a casa de Potifar, ele governou. A Bíblia diz que mesmo na cadeia, o espírito de excelência de José era tanto que ele fez daquilo um palácio. A cadeia passou a não ser cadeia, parecia uma residência normal. Então era o quê? Era um homem a viver o seu propósito desde o pequeno. Exatamente. Desde o pequeno. Amadas guerreiras, chamado, propósito está ligado ao processo. O processo na descoberta, o processo na caminhada, o processo após descoberta. E isso implica abrir mão dos nossos prazeres. Isso implica abrir mão daquilo que nós mais gostamos. Isso envolve abrir mão da nossa zona de conforto. Ruth abriu mão. Nós vimos claramente, Ruth abriu mão de sua terra, de suas origens, de sua parentela. Ruth abriu mão dos seus costumes. Ruth abriu mão dos seus deuses e abraçou uma causa mesmo sem perceber. Mas na verdade era um chamado ao serviço. Ela abriu mão, por quê? Porque na verdade o chamado é sobre serviço, é sobre servir. Nenhum chamado de Deus é para benefício próprio. Eu acho que são coisas que têm sido como bloqueios na nossa caminhada, ou na descoberta, ou para abraçarmos o nosso chamado. É percebemos que nenhum chamado é para benefício próprio. Pastora, e qual é a importância de um propósito? Qual é a importância do propósito que nasce do coração de Deus? Pessoas. Todo propósito tem como importância pessoas. Guerreira, isso que eu vou trazer agora, eu fiz um vídeo, eu não sei se
Perdão, você que está aí do outro lado já tenha tido acesso, mas eu vou falar aqui. Você descobre o seu papel, você descobre o seu propósito de vida pelo relacionamento que mantém com as pessoas. Então, o propósito que nasce no coração de Deus, o propósito de Deus para todo o homem é pessoas, é sobre pessoas. Você nunca sabe a quem está ligado o seu propósito. Nós vimos que havia uma união de propósito entre Ruth e Noemi. Portanto, querida guerreira, o seu propósito, você descobre o seu papel, você descobre o seu propósito de vida no modo de como você, ou seja, no relacionamento que você mantém com as pessoas. Atenção, você nunca sabe a quem está ligado, a quem está associado o seu propósito. Cuidado com a forma como você se relaciona com os outros. Cuidado com a facilidade de abrir mão das pessoas. Não faça como órfã. Órfã ficou pelo caminho e o seu nome foi apagado. Órfã provavelmente podia ter algum lugar dentro desse propósito, mas ela abraçou as suas origens. Ela ficou para trás. Ruth abraçou o propósito, mesmo sem entender para onde estava a ir. Ela não se deixou intimidar pelo desconhecido. Ela abraçou o desconhecido sem nem saber para onde estava a caminhar. Aleluias. Se o seu propósito estiver a beneficiar somente a si, querida guerreira, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está bem, porque geralmente o propósito é algo que engloba mais pessoas. O propósito nunca é para benefício próprio ou individual. A minha irmã escreveu aí há pouco tempo que o propósito é algo coletivo. Nunca é para benefício próprio ou individual. Sempre vai beneficiar mais pessoas. Sempre vai englobar mais pessoas. É sobre pessoas. E foi nessa união de propósito que veio, como eu já disse mais lá na frente, nessa união de propósito de Ruth e Noemi, que veio aquele que veio a ser o nosso Salvador, ou seja, o Salvador de toda uma humanidade. Uau, vê que beleza, que propósito de Noemi e Ruth. Gerou aquele que veio a ser o Salvador de toda uma humanidade. Atenção, guerreiras, foi apenas que morreu, isso é muito forte. Deus falou comigo isso ainda, falou hoje, enquanto eu meditava naquilo que colocou já o meu coração antes. Foi apenas um que morreu, mas foi toda a humanidade que foi salva. Uau, o propósito de Jesus é lindo. Nós vemos apenas alguém que morreu, vemos alguém que foi sacrificado, alguém que foi chicoteado, alguém que foi cuspido, mas é tudo um propósito que nasceu no coração de Deus. Foi apenas um que morreu, mas foi toda a humanidade que foi salva. A linguagem do reino dos céus é coletiva, guerreira. Atenção ao modo como tu te relacionas com as pessoas. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Veja, façamos. O pão nosso de cada dia, nosso. Venha a nós, o vosso reino. É coletivo. Não há manifestação da graça de Deus no individualismo. É coletivo. Amadas e queridas guerreiras, propósito é sobre conhecer o nosso papel e agir de acordo com aquilo que o Senhor depositou e confiou em nós. Aleluias. Pastora, como identificar ou como descobrir o meu propósito? Anota aí, não são as únicas formas, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Anota aí, primeiro, todo o propósito está englobado a descoberta de quem somos. Todo o propósito está englobado na descoberta de quem somos. Isso está a falar de identidade. Sabermos quem somos em Cristo Jesus. Mas, pastora, por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra? Ninguém fala de propósito sem que antes fale de identidade. Eu sou a prova viva. Antes de eu ter o meu propósito bem delineado,
Não. Antes de eu saber quem eu sou em Cristo Jesus, eu podia dizer que o propósito que Deus me apresentou, eu não era merecedora. Eu podia dizer, mas meu Deus, improvável que sou, tamanho propósito, mas isso nasce do quê? Do desconhecimento de que quem eu sou nele. Então, ninguém fala de propósito sem antes falar de identidade. Ninguém abraça um propósito com alegria, com satisfação, com regozijo e com um senso de urgência sem antes saber quem realmente é. Segundo, todo propósito está em Deus, vem de Deus, e enquanto não encontramos esse lugar em Deus, o propósito não nos encontrará. Uau! Ou seja, isso engloba o quê? Relacionamento, intimidade, dependência em Deus, no seu Criador. Terceiro, pastora, como identificar, como descobrir o meu propósito? Terceiro, no serviço, exercendo, servindo. O que nós desconhecemos é que todo o propósito está ligado à habilidade de cada um de nós. O que é que você tem feito que desperta alegria no teu coração? O que é que você tem feito que não te é como um sacrifício levantar cedo? O que é que você tem feito que não te é como um sacrifício dormir tarde? O que é que você tem feito que tem beneficiado a outros? O nosso propósito está ligado às nossas habilidades, à nossa maior habilidade. O propósito de José estava ligado à sua maior habilidade. O quê? A excelência que havia nele. Tudo o que ele fazia, fazia com excelência. E isso prosperava outros, alegrava outros. A Bíblia diz que enquanto a casa de Potifar esteve na mão de José, Potifar prosperou como nunca antes. O que que você tem feito que tem despertado regozijo em si? O que que você tem feito que tem beneficiado a outras pessoas? Tudo que José fazia prosperava. Querida guerreira que está aí do outro lado, querido guerreiro que está aí do outro lado, há um lugar de prosperidade para si. Há um lugar de prosperidade à sua espera. Há um lugar de prosperidade para cada uma de nós. Aleluias. Quarto e último. Pastora, como descobrir? Quarto e último. Por meio da oração. Falar com aquele que lhe propôs o propósito de vida. Quem melhor senão o Criador do propósito para nos apresentar o propósito? A oração é falar com Deus. A oração é comunicar-se com Deus. Então, é por meio também da oração. Aleluias. Mas se vocês forem reparar, se vocês prestaram atenção, os 4 pontos que eu trouxe, eles estão todos apontados à identidade em Deus. A quem somos em Deus. A palavra identidade define absolutamente tudo. É isso que eu apresentei aqui. Descubra, querida guerreira, a sua identidade em Deus e o seu propósito vai encontrar você. Porque ele já existe. Atenção, é a mentira que o inimigo quer contar, é uma mentira mentirosa, que você que não há nada em si, que não há um propósito para si, o propósito é para a irmã Cicrana e eu não. Atenção, não há nenhuma mulher inspiradora, não há nenhum homem que revolucionou na Bíblia que foi perfeito. Deus é expert em resgatar improváveis, em erguer improváveis, em tornar seus representantes aqui na terra homens e mulheres improváveis. O seu propósito já está aí dentro de si. Você precisa somente descobrir quem é você em Cristo Jesus, quem é você em Deus, para que você consiga despertar, que os teus olhos se abram para o seu real propósito. Pastora, o que é que lhe garante que o meu propósito já está aqui, que eu já carrego, que já está dentro de mim? Pois bem, Jeremias 1:5, a Bíblia afirma claramente que antes que entrasses por ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que viesses ao mundo, eu te separei
para profeta das nações. Há um propósito a cada um de nós, há uma missão que nos foi incumbida, há uma semente. Nós viemos ao mundo carregados de uma semente e é pecado, atenção, é até pecado morrermos sem que essa semente germine. É pecado morrermos sem fazer brotar, sem fazer florescer a semente que nos foi depositada. Aleluias. É até pecado morrer desse jeito. Ninguém nasceu vazio. É mentira mentirosa do inimigo. Ninguém nasceu vazio. Todos nós temos uma semente e essa semente precisa de brotar. Todos nós nascemos com um propósito e esse propósito precisa de vir ao de cima. Aleluias. Eu quero deixar-vos um conselho. Queridas guerreiras, a autoridade, ela é conferida a quem sabe submeter-se. A autoridade, ela é conferida a quem sabe submeter-se. E nós vimos isso claramente. Ficar sem bateria. Um minutinho. Pronto. Carregador conectado. Pronto, eu vou repetir. O conselho que eu quero deixar a todas as guerreiras que estão aqui é o seguinte: a autoridade, ela é conferida a quem sabe submeter-se. A autoridade é conferida a quem sabe submeter-se. E nós vimos isso de forma clara, de forma inquestionável, de forma palpável, de forma indiscutível. Nós vimos isso em Ruth para com Noemi. Vimos claramente a forma como ela submeteu a sua sogra, a forma como ela abraçou essa causa sem nem perceber para onde ela estava indo. Queridas guerreiras, queridos guerreiros aqui presentes, o propósito, a liderança é servidora. Todo o propósito, toda a liderança é servidora. É resolver problemas que você não os criou. É resolver problemas que não foram criados por vocês. Por isso é que o propósito é sobre pessoas. Por isso é que o propósito é sobre pessoas. Se você ainda não descobriu o seu propósito, se você está no processo da descoberta do seu propósito, por favor, ouça bem isso que eu lhe vou pedir. Por favor, não resista em submeter-se. Não resista à submissão. A submissão são princípios que regem aqui na terra. Toda casa tem suas regras. A submissão é um princípio que rege aqui na terra. Repito, toda casa tem suas regras. Anote aí. Ainda que for a única coisa que você reteu nessa noite, por favor, guarde isso que eu vou lhe dizer agora. Ninguém é servido sem que antes sirva. Aleluias. Ninguém é servido sem que antes sirva. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero ter podido ajudar alguém nessa noite, ter falado ao coração de alguém nessa noite. Eu vejo que muitas pessoas foram entrando agora. Eu vou deixar a live gravada. É uma mensagem que eu acredito que vai falar também ao seu coração, a você que entrou agora. Tenha contato com ela. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quem foi ajudado nessa noite, manifesta aí, coloca emojis aplaudindo a Jesus que falou aos nossos corações nessa noite. Diga eu, diga amém. Ninguém é servido sem que antes sirva. Assim mesmo. Uau, ajudou muito. Deus seja louvado. Uau, Deus seja louvado. Não ignore a sua dor, guerreira. Procura o que está por detrás dela. Há uma mensagem por detrás dela. Aleluias. Uau, quem mais foi ajudado? Uau, uau, uau. Quem está a entrar agora, eu vou deixar a live gravada, não se preocupe. Por favor, tenha contato com ela.
Aleluias. Amém. Glória a Deus. Uau. Fomos ajudados. Uau. Eu quero pedir a você que caiu aqui, não digo de paraquedas, porque acabamos de ministrar aqui que em Deus não há casos. Você que entrou aqui na live por convite de alguém, pela partilha de alguém e identificou-se com alguma coisa que foi ministrada e quer continuar a fazer parte dessas lives, Mulher Inspiradora, siga a página. Aqui em cima tem um Vzinho. Clica aí, siga a página para que você una-se a nós, junte-se a nós, faça parte dessa grande família que é o Mulher Inspiradora. Amém? Nós temos lives 2 vezes ao mês, então siga e você vai receber as notificações. Quem mais foi ajudado? Quem mais foi ajudado? Diga aí. Manifesta aí. Amém, amém. Queridos irmãos, eu falei aqui que... Uau, tá feito. Obrigada. Seja bem-vinda a essa família. Eu disse aqui que, na verdade, o propósito... Ninguém fala sobre propósito sem antes falar sobre identidade. É necessário que saibamos quem somos em Cristo Jesus para que nos sintamos merecedores do mesmo propósito que por Ele nos foi depositado e confiado. Mas, pastora... Como saber quem sou nele? Por meio das Escrituras, que é o nosso manual de vida, e por meio do relacionamento com Ele, a chegar-se a Ele. Então, você que está aí do outro lado, que ainda não o tem como Senhor e Salvador e gostava de o fazer como seu Senhor, repita após mim, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e eu me arrependo dos meus pecados. Perdão, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Sua palavra e eu creio, por isso eu me arrependo dos meus pecados e eu Te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Uau, você está salvo, você que fez essa oração. Você que entrou agora, repito, eu vou deixar a live gravada. Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai, quero Te louvar e agradecer por cada vida aqui presente, por cada guerreira, por cada guerreiro que se fez presente nesse encontro, nessa união de guerreiros, aonde Tu te moveste grandemente no nosso meio, onde o Senhor certamente falou aos nossos corações. A minha oração nessa noite, Senhor, é que nenhuma semente que foi depositada a nenhum coração aqui presente caia em terra, em pedregulhos ou caia sobre espinhos e seja sufocada. Que toda a semente que foi lançada nessa noite, Senhor, caia como terreno fértil sobre terreno fértil e brote frutos. Que ninguém mais se sinta desmerecedor do propósito que o Senhor confiou e que ninguém mais abraça a mentira que o propósito é para uns e outros não. Que todos aqui entendam e percebam que nasceram com uma semente que Deus depositou, uma semente, e essa semente precisa de ser brotada, essa semente precisa de florescer, e que todas as guerreiras aqui presentes e guerreiros saiam dessa live com a decisão de abraçar essa semente, de se alegrarem sobre essa semente e de, com um senso de urgência, colocarem em prática, viverem os seus propósitos aqui na terra confiados por Ti. Pai, eu Te louvo por cada testemunho